Depois de compreender que os sacramentos são causas instrumentais da graça e que sua eficácia deriva da humanidade santíssima de Cristo unida à divindade, torna-se possível aprofundar uma das ideias mais importantes apresentadas por São Tomás de Aquino. Cada sacramento possui uma graça própria, uma realidade espiritual específica, aquilo que São Tomás chama de res tantum, e cada uma dessas graças corresponde a um mistério particular da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, os sacramentos não foram instituídos arbitrariamente. Cristo quis associar cada sacramento a uma etapa de sua própria obra redentora, de modo que a vida sobrenatural do cristão se tornasse uma verdadeira participação na vida do próprio Cristo. Assim se percebe que toda a economia sacramental é profundamente cristológica. Não recebemos graças abstratas, recebemos uma participação concreta em aspectos determinados da vida, da missão e da obra redentora de Cristo. O batismo ocupa necessariamente o primeiro lugar. Sua graça própria é o novo nascimento espiritual. Essa realidade é o novo nascimento, e essa expressão corresponde exatamente à linguagem das Sagradas Escrituras. Quando Nicodemos procura Jesus durante a noite, o Senhor declara que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer novamente da água e do Espírito Santo. A linguagem utilizada por Cristo não é metafórica, trata-se de um verdadeiro nascimento sobrenatural. Assim como o nascimento natural introduz o homem na vida biológica, o batismo introduz o homem na vida divina. O Catecismo de Trento ensina que pelo batismo o homem é lavado de toda a culpa, recebe a graça santificante, torna-se filho adotivo de Deus, membro da Igreja e herdeiro do céu. O mistério de Cristo associado ao batismo é sua morte e ressurreição. Essa associação provém diretamente da doutrina de São Paulo. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo ensina que fomos sepultados com Cristo pelo batismo para ressuscitarmos com ele para uma vida nova. A imersão na água simboliza a descida ao túmulo. A saída da água simboliza a ressurreição. Entretanto, segundo a lógica sacramental já citada, o batismo não apenas simboliza essa morte e ressurreição, ele as aplica à alma. O cristão torna-se verdadeiramente participante da morte de Cristo ao pecado e de sua ressurreição para a vida da graça. São Tomás explica que o batismo recebe sua eficácia diretamente da paixão de Cristo. O lado aberto do Salvador na cruz, de onde saíram sangue e água, é visto pelos padres da Igreja como a fonte simbólica de todos os sacramentos, especialmente o batismo. Assim como Eva foi formada do lado de Adão adormecido, a Igreja nasce do lado aberto do novo Adão adormecido na morte da cruz. Por isso o batismo é a porta de todos os sacramentos. Ninguém pode receber validamente os demais sem antes ter sido incorporado a Cristo pelo novo nascimento batismal. Depois do batismo, vem a crisma, cuja graça própria, conforme já foi explicado, é a plenitude do Espírito Santo e a maturidade espiritual. Isso nos torna adultos espirituais. Essa linguagem encontra profundo respaldo na tradição da Igreja. O batismo gera a vida divina. A crisma fortalece essa vida para o combate espiritual. O Catecismo de Trento ensina que a confirmação, ou crisma, foi instituída para fortalecer os fiéis na profissão pública da fé. Enquanto o batismo corresponde ao nascimento, a crisma corresponde ao fortalecimento e amadurecimento da vida cristã. O mistério de Cristo associado à crisma é Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo. Esse ponto é de enorme importância teológica. Desde o primeiro instante da encarnação, Cristo possuía a plenitude absoluta do Espírito Santo. Contudo, essa plenitude manifesta-se publicamente no batismo do Jordão. Os evangelhos descrevem o Espírito descendo sobre Cristo sob a forma de pomba.
Não porque Cristo necessitasse receber algo que antes não possuía, mas porque ali ocorre uma manifestação pública da sua missão messiânica. A palavra Cristo significa precisamente ungido. Toda a expectativa messiânica do Antigo Testamento converge para essa realidade. Isaías havia profetizado: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e piedade, e será cheio do temor do Senhor. Esse texto tornou-se a principal referência bíblica para a doutrina dos 7 dons do Espírito Santo. Na Crisma, o cristão participa dessa unção messiânica. Não se torna Cristo por natureza, mas participa da missão de Cristo. Recebe uma efusão especial do Espírito para testemunhar a fé, resistir às tentações e combater espiritualmente em defesa do reino de Deus. A Eucaristia ocupa o centro de toda a economia sacramental, por sua vez. Ela possui uma graça própria, como união católica e edificar a própria Igreja. Essa formulação corresponde admiravelmente à teologia de São Paulo e à doutrina de Santo Tomás. A Eucaristia produz união, une a alma a Cristo, une os membros entre si, constrói a unidade do corpo místico. São Paulo afirma que, porque existe um só pão, todos os cristãos formam um só corpo. A Igreja não é uma associação humana que posteriormente celebra a Eucaristia. Em certo sentido, é a própria Eucaristia que constrói continuamente a Igreja. O mistério de Cristo associado à Eucaristia, conforme já foi citado, é Cristo vítima oferecida ao Pai e unindo todos os homens nele. Aqui encontramos o coração da fé católica. Na Eucaristia não recebemos apenas uma graça particular, recebemos o próprio autor da graça. Todos os sacramentos comunicam graças. Somente a Eucaristia contém substancialmente o próprio Cristo. Por isso, São Tomás a chama de sacramento dos sacramentos. Todos os outros conduzem a ela. A missa, então, torna sacramentalmente presente o único sacrifício do Calvário. Não se trata de uma nova crucifixão, nem de uma repetição da cruz. Trata-se da aplicação sacramental do único sacrifício realizado uma vez por todas. Cristo continua oferecendo-se ao Pai em favor da humanidade. O fiel que participa da Eucaristia une-se ao sacrifício de Cristo e, através dele, é unido aos demais membros da Igreja. Por isso, a graça própria da Eucaristia é a unidade. O quarto sacramento, por sua vez, é a confissão, cuja graça própria é descrita como graça do perdão e reparação. Essa formulação é profundamente tradicional. O sacramento da penitência não apenas apaga a culpa dos pecados, ela restaura a alma ferida pelo pecado. O pecado mortal destrói a caridade. O pecado venial enfraquece a vida espiritual. A penitência cura, fortalece e reordena a alma. O mistério correspondente é Cristo Redentor expiando os pecados. Toda a teologia da penitência está enraizada na doutrina da expiação. Isaías descreve o servo sofredor carregando sobre si as iniquidades do povo. São Paulo afirma que Cristo se fez pecado por nós. Na cruz, Cristo se satisfez infinitamente pela culpa humana. A confissão não produz uma nova redenção. Ela aplica à alma individual os méritos da redenção já realizada. Por isso, São Tomás chama esse sacramento de segunda tábua de salvação, após o naufrágio do pecado mortal. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da absolvição, não está simplesmente declarando algo que já aconteceu. Está exercendo o verdadeiro poder recebido de Cristo. Após a ressurreição, Jesus soprou sobre os apóstolos e declarou: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A absolvição sacramental é uma continuação desse poder conferido por Cristo à sua Igreja. O matrimônio aparece em seguida como uma definição extremamente rica. Sua graça própria é a caridade conjugal, entendida como união e comunicação. Essa síntese exprime muito bem a doutrina católica.
O matrimônio não existe apenas para legitimar a convivência ou garantir a procriação. Sua finalidade sobrenatural é transformar o amor humano em participação no amor de Cristo. O mistério correspondente é Cristo, esposo da Igreja. São Paulo apresenta explicitamente essa comparação na carta aos Efésios. O amor entre marido e esposa deve tornar visível o amor entre Cristo e a Igreja. O esposo é chamado a amar sacrificialmente. A esposa é chamada a responder com amor fiel. Ambos são chamados à comunhão, à unidade e à santificação mútua. A graça matrimonial fortalece precisamente essas dimensões. Ela ajuda os esposos a permanecerem unidos nas dificuldades, a crescerem na caridade e a transformarem a vida familiar numa pequena igreja doméstica. Por isso, São Tomás vê no matrimônio não apenas um contrato, mas um verdadeiro sacramento ordenado à santificação dos esposos. O sexto sacramento é a ordem. A graça própria pode ser resumida numa expressão simples: graça do servir. Essa observação é particularmente importante porque impede uma compreensão meramente jurídica ou honorífica do sacerdócio. O sacerdote recebe um poder sagrado, mas esse poder existe para o serviço. Cristo mesmo declarou que não veio para ser servido, mas para servir. O mistério correspondente é Jesus, sumo e eterno sacerdote. A carta aos Hebreus desenvolve amplamente essa doutrina. Cristo é o único sacerdote perfeito da nova aliança. Todos os sacerdotes participam de seu sacerdócio. O sacramento da ordem configura o homem a Cristo de maneira especial, permitindo-lhe agir em nome de Cristo, cabeça. Por isso, o sacerdote pode celebrar a Eucaristia, absolver os pecados e administrar os demais sacramentos. Não age em nome próprio, age na pessoa de Cristo. Assim como o batismo e a crisma, a ordem imprime caráter sacramental permanente. A configuração a Cristo, sacerdote, permanece para toda a eternidade. Com relação à extrema unção, unção dos enfermos, a sua graça própria é descrita como graça da cura e da compaixão. A palavra compaixão merece atenção especial aqui. Ela deriva do latim compatio, que significa sofrer com. Cristo não permaneceu distante do sofrimento humano, assumiu-o sobre si, carregou nossas dores, tomou nossas enfermidades. A unção dos enfermos une o cristão a esse Cristo sofredor. O mistério correspondente é Cristo sofrendo na sua carne. O enfermo participa dos sofrimentos redentores do Salvador. Recebe fortalecimento espiritual, paz interior, auxílio contra as tentações e, quando convém a salvação, também cura corporal. São Tiago recomenda explicitamente que os doentes chamem os presbíteros da igreja para serem ungidos e receberem oração. Ao contemplar os 7 sacramentos em conjunto, torna-se evidente a profunda unidade de toda a economia sacramental. O batismo comunica a participação na morte e ressurreição de Cristo. A crisma comunica a participação em sua unção pelo Espírito Santo. A Eucaristia comunica a participação em seu sacrifício e em sua vida. A penitência comunica a participação em sua obra expiatória. O matrimônio comunica a participação em seu amor esponsal. A ordem comunica a participação em seu sacerdócio. A unção comunica a participação em seus sofrimentos redentores. Assim, toda a vida cristã é uma progressiva configuração a Cristo. Cada sacramento é um instrumento específico escolhido por Deus para aplicar às almas um aspecto particular da vida, da missão e da obra redentora do Salvador. E essa visão profundamente cristocêntrica que domina a teologia sacramental de São Tomás de Aquino, do Catecismo de Trento e do Catecismo de São Pio X, e que permite compreender por que os sacramentos constituem o coração da vida sobrenatural da Igreja.